E aí, galerinha do YouTube? Vocês estão bonzinhos? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aí, Carol? E hoje a gente vai falar sobre o curso de letras. Bom, muitos alunos chegam a mim o tempo todo falando que tem muito interesse em fazer o curso de letras, que tem muita curiosidade, mas que não querem ser professores. E será que se você fizer letras você só pode ser professor? A gente vai discutir esse e muitos outros assuntos no vídeo de hoje. Vamos lá? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que, como qualquer outro curso, uma faculdade de letras varia muito de universidade para universidade. Se você faz em uma universidade privada ou pública, e qual tipo de pública é? Hoje eu vou falar sobre a minha experiência na minha universidade, que é a UERJ. Então a gente precisa entender primeiro que letras é um curso muito abrangente. Se você gosta só de literatura, você tem que lembrar que você vai estudar muitas outras coisas além de literatura. E a mesma coisa também vale para línguas. Então, na faculdade de letras, a gente estuda linguística, línguas, literatura. Se você faz licenciatura como eu fiz, você tem muitas matérias de educação que você pega com pessoas de outros cursos que não somente os seus e assim por diante. São muitas outras matérias que a gente é obrigado a ler e estudar, e você não vai ler somente o que você gosta, né? O curso de letras é um curso muito pesado, é um curso que tem muita leitura, como acho que todo mundo pode imaginar, né? O que mais me chamou a atenção é que duas meninas na minha sala já tinham feito história antes, e no final do curso elas disseram com absoluta certeza que elas leram muito mais na faculdade de letras do que na faculdade de história. Isso me surpreendeu muito. É muito importante, se você está interessado em fazer letras, que primeiro você leia sobre o curso nas faculdades que você quer prestar vestibular, porque eles variam muito entre eles, como eu disse. Então, por exemplo, eu fiz faculdade na UERJ, mas dependendo do campus da UERJ, você tem cursos de letras diferentes. Se eu tivesse feito no campus principal do Maracanã, eu poderia fazer só inglês e literaturas de língua inglesa. Eu não precisaria passar pelos estudos de português. Mas, como eu fiz em outro campus, eu tive que estudar inglês e português e literaturas das duas línguas, mais as matérias de licenciatura. Então é um curso muito mais denso, mas também muito mais abrangente. Em algumas faculdades, você pode ter 4 matérias de linguística, como eu tive, ou somente 2. Você pode ter um ano de latim, um ano de grego, ou só um ano de latim. Se eu não me engano, só as federais aqui no Rio tem grego. As estaduais todas têm só latim. Dependendo do seu curso de licenciatura, você pode ter 4 estágios ou 7. E o tempo de curso também varia. Pode variar de 3 anos e meio a 4 anos e meio. Teoricamente, a minha faculdade é de 4 anos, mas eu já tô no 7º ano e devo ficar mais 3 períodos. E também é importante você ver a carga horária. Existem faculdades que o curso de letras é só meio período e outras, como a que eu fiz, é período integral. Então você tem que pensar que geralmente você vai trabalhar na faculdade, né? E você precisa ter tempo para isso. Então, se for uma faculdade de tempo integral, pode ser que aconteça com você o que aconteceu comigo. Por causa de uma grande quantidade de trabalho, eu só podia pegar metade das minhas matérias. E eu preciso do dobro de tempo para me formar. Isso atrasa muito a sua vida, faz você ficar muito exausta e muito cansada da faculdade. E isso não é uma coisa legal. Cara, eu gosto muito de inglês, eu tô fazendo cursinho. Será que eu preciso ser fluente em inglês para entrar na faculdade de letras ou eu posso aprender tudo lá? Essa é uma pergunta muito capciosa. Gente, não se iludam com faculdade, tá? Se você está interessado em estudar uma língua, pense que faculdade é para você aprofundar os seus estudos naquela língua. Você vai estudar aquela língua de maneiras muito diferentes da de um curso de idiomas. Então, se você não tiver uma ótima base naquela língua, você vai ter muita dificuldade. Muitos amigos meus, conhecidos da minha sala ou não, entraram na faculdade com inglês muito básico e tiveram que entrar num curso de inglês durante a faculdade ou então se formarem com uma defasagem muito grande. Falando especificamente sobre o curso de licenciatura, que é o que eu fiz, a gente não tem aula sobre verbos, sobre orações subordinadas, sobre o verbo to be. A gente tem aula sobre como dar aula sobre isso. A gente reflete sobre a gramática e outros aspectos da língua. A gente desconstrói tudo que a gente aprendeu no ensino médio.
Sim, o que a gente aprendeu no ensino médio muitas vezes está equivocado. E na verdade as nossas aulas são assim. Imagine uma aula sobre orações subordinadas. E aí o professor vai chegar para você, vai te dar um resumo das orações subordinadas, vai te mostrar o que vários autores falam sobre isso, vai te mostrar várias maneiras que você pode trabalhar aquele assunto, a gramática funcional ou a gramática normativa. E ele vai te propor como você ensinaria isso, que exercícios você faria com seus alunos. Monta mais aulas aqui pra gente. E você tem que montar muitas aulas sobre isso, você tem que comparar muitos autores e coisas do tipo. Então você não vai estudar como cursinho, tira isso da sua cabeça. A faculdade é muito diferente. Você tem muitos trabalhos, você tem muitos artigos, e se você não tiver um domínio bom daquela língua, você vai ter muita dificuldade no meio do caminho, ou então não vai absorver o máximo possível daquela situação. Imagina que você tem um inglês super básico, mas você gosta muito de falar inglês, você quer aprender mais sobre a língua, você adora literatura e resolve fazer letras. Mas lembra que você precisa escrever artigos sobre literatura em inglês. Você precisa montar aulas sobre temas verbais avançados em inglês. Você precisa apresentar seminários em inglês. Então, é bem pesado. Não que você tenha que ser fluente no idioma, mas você precisa ter uma base legal. Tem gente na faculdade que tem erros básicos de terceira pessoa do singular. E eles saem de lá professores. Porque o professor de universidade não vai ter tempo para te indicar, te apontar esses errinhos, sabe? Então, eu sugiro que você não seja um aluno básico de nenhum idioma para você entrar na faculdade de letras. E claro, a mesma coisa serve para o português, né, gente? Nos textos acadêmicos, algumas coisas que os professores mais reclamavam era a falta de coerência e coesão, era a falta de regência verbal e pontuação e todas essas coisas. É muito complicado, porque se você vem com essa defasagem do ensino fundamental e do ensino médio, a universidade não consegue dar conta de acabar com esses equívocos e não consegue te ensinar muito além disso, porque como eu falei, não é o foco dela. Ela deduz que você já sabe isso e você vai dar um passo adiante. Então, como você vai dar aula sobre isso? Vamos ver o que outros autores falam sobre isso. Ela não vai te dizer o que é isso, como fazer isso, como usar, entendeu? Então, se você quer fazer faculdade de letras, tenha em mente que é um curso que você precisa ler muito. Você vai ter uma infinidade de assuntos para estudar, o que pode ser uma coisa muito legal. Muitos amigos meus entraram na faculdade com a ideia de que eu vou fazer letras, mas eu não quero ser professor, mesmo que o curso fosse de licenciatura. E eles acabaram se apaixonando pelas aulas de educação, as aulas de didática, e hoje são grandes professores. E em outras áreas também. Tem gente que nunca ouviu falar de linguística e se apaixonou, e hoje eu tenho amigos fazendo mestrado em linguística. Com isso, você pode conhecer muitas outras áreas e você pode descobrir que se apaixona por outras coisas e você pode aprender muito mais. Eu já havia feito outra faculdade antes, não terminada, claro. Era a faculdade dos meus sonhos, que eu queria muito fazer, mas eu não me encontrei como eu me encontrei com letras. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E ser professora é uma das coisas que mais me faz feliz e me completa. Então a faculdade de letras abriu um horizonte para mim que eu não imaginei que fosse capaz. Eu entrei na faculdade de letras com o intuito de estudar mais literatura e de ser escritora. E eu saí professora, gente. No final do primeiro período eu já estava dando aula e eu não parei até hoje. E é uma das coisas que mais me faz feliz. Eu amo ser professora. Eu quero me aprofundar cada vez mais. E muitos amigos meus também tiveram essa descoberta na faculdade. Pô, Carol, mas eu não quero ser professora, cara. Eu acho um saco. Um saco. Eu só posso ser professora fazendo letras? Acalma esse coraçãozinho, meu amigo. Não pode ser só profissional. Você pode ter uma infinidade de profissões. Letras é a base de muita coisa, gente. Você sabia que esses aplicativos que a gente baixa para o celular, eles precisam dos profissionais de letras? Claro, para revisar o conteúdo, para tirar alguma frase que possa soar como duplo sentido, a gente precisa de tradutores em todas as áreas. Para traduzir livros, para traduzir campanhas comerciais,
para traduzir roteiros de programas de TV, para traduzir aplicativos de celular e muitas outras coisas. Existem faculdades específicas de tradução, mas eu acho que aqui no Rio não tem. Você, no Rio, tem que fazer uma pós-graduação para se especializar no assunto. Você pode trabalhar com crítica literária, você pode ser escritor, você pode ser guia de turismo, você pode ser intérprete de grandes eventos e conferências, você pode ser tradutor, revisor, editor. Você pode trabalhar com jornalismo cultural. Você pode trabalhar em empresas de publicidade e propaganda, eles precisam muito de profissionais de letra, gente. Análise do discurso, que é uma das matérias de linguística que a gente aprende na faculdade, serve muito para isso. Sabe quando você quer dar um toque de humor? Sabe quando você quer evitar ou sugerir um duplo sentido numa frase? Isso tudo é o profissional de letras que faz. Você tem muitas opções do que estudar dentro de letras. E ela é como se fosse uma faculdade básica que vai servir de base para você expandir seus horizontes e fazer o que quiser da sua vida. Você pode fazer uma pós-graduação na área que você descobrir que é sua favorita durante a faculdade e você pode trabalhar com muitas áreas. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha, de deixar aqui nos comentários outras dúvidas que você tem a respeito de letras. Se você faz letras, diz aqui quais são as suas matérias favoritas e que profissão você decidiu seguir. Um beijo e até o próximo vídeo.